Olá, estamos iniciando então mais um Espaço Mulher das ISTV Ijuí. E a vocês que nos acompanham pelo YouTube, pela TV Ijuí, pela TV Noroeste, pela TV Telecom, o nosso boa noite. Ainda estamos dentro do mês de março, né? O mês que caracteriza a mulher, o nosso mês, né? E o Espaço Mulher tem recebido muitas mulheres durante esse mês aí que desenvolvem o seu dia a dia, o seu trabalho, as suas tarefas. E hoje nós vamos receber uma pessoa que é servidora pública, que trabalha com voluntariado, como presidente de bairro, uma mulher que gera valores, né? E muito trabalho. E ajuda também a comunidade, a sociedade juiense. Então, seja muito bem-vinda, Luciana Beck, com a gente. Boa noite, é um prazer imenso estar aqui, né, podendo estar falando um pouquinho, né, do que a gente faz, né, de trabalho voluntário, do que a gente busca, né, para a comunidade, né, como mulheres, né, abrindo caminho para outras mulheres, né, isso é muito importante, né. E a Luciana é uma mulher que tem várias tarefas, né, ela é multitarefas, ela estava me contando que agora chegou para, né, hoje à noitinha, assim, chegou, já tinha todas as coisas dela para fazer, filho, esposo, correndo, mas a vida de mulheres é assim mesmo, a nossa vida é assim mesmo, né, Lu? A gente não para. E eu não sei o que seria se nós parássemos, né? Não gostaria de saber também, né, Adri? Porque a gente precisa, né? Claro que a gente também precisa ter um tempo pra gente, né? Pra gente dar aquela segurada, dar aquela parada, né? Mas também, né? A gente precisa estar, né, em movimento sempre. Nada que um final de semana, umas férias bem descansadas não resolva. E também não precisa muitos dias de férias, né, Lu? Também não, né? Porque tu acaba saindo da tua rotina, mas daí tu cai lá, lava, passa, cozinha. Como eu sempre digo, cai, né? Na outra rotina, cai na outra né? rotina de casa e do dia a dia. Como eu digo, né? Eu brinco com os colegas, eu digo, acho que eu trabalho menos no trabalho do que em casa, né? Claro. Porque em casa é um monte de tarefa, né? São tarefas distintas, né? Diferentes. Isso. E no trabalho é aquela coisa, né? Todo dia aquilo ali que você faz, né? Então é a mesma coisa, mas atendendo pessoas diferentes também, isso. Então é um contato diferente que você tem também, né? É o atender, o se relacionar ali com as pessoas, né? Porque eu trabalho, né, com atendimento ao público, né? Então, você diariamente são pessoas diferentes. Por mais que você seja só o teu profissional, tem pessoas que vão lá e querem ter aquela conversadinha contigo. Aquela atenção, né? Aquele carinho. Principalmente as pessoas de mais idade, né? Os idosos. Então, tu tem que dar esse tempinho ali, né? Às vezes tu termina um atendimento, mas continua a conversa, né, com as pessoas. E muitas amizades saem disso também, né, Lu? Muita coisa, muita gente legal que às vezes tu nem imagina, tanto, né? Tu nem imagina, daqui a pouco tu vem com aquele né, aquele carinho, aquela coisa boa. Então, Lu, nós gostaríamos que você falasse um pouquinho mais sobre você, sobre a Luciana mulher, né, mãe, da tua vida, um pouquinho da tua história, para a gente poder te conhecer um pouquinho melhor. E tem pessoas que, apesar de você ser servidora pública, que nós também já vamos falar sobre isso, né, sobre essa outra tua tarefa, sobre o teu trabalho, onde você atua, né, como é que é a Luciana? Quem é a Luciana, né, a Luciana Beck? Então, a Luciana, né, tem 55 anos e, como tu já disseste, não dá para parar, né? Então, eu sou mãe de 3 meninas, né? Sou mãe atípica, né? Então, além do cuidado com os filhos, os ditos normais, eu tenho uma menina que precisa da minha atenção redobrada, né? 24 horas, né? Então eu me divido entre o trabalho voluntário, entre a casa, né? Eu sou uma pessoa que não consigo parar, eu tô ligada sempre. Já não, né? É nos 220, não, eu acho que é bem mais, né? Já é bem mais, né?
Então, eu tô sempre buscando ajudar, né? Antes dessa minha maternidade atípica, eu era uma pessoa egoísta. Mesmo? Fui muito egoísta. Eu não olhava para a Adri. A Adri tá com problema da Adri. Ela que resolve. Ela que resolva. E hoje não, né? Então hoje, né, eu consigo olhar para as pessoas e eu não consigo deixar de não ajudar quando eu posso, né? Isso também veio muito do aceitar Jesus na minha vida, né? Na minha casa, o aceitar Jesus na tua vida foi depois dessa gravidez atípica também? Depois, sim. A minha gravidez foi uma gravidez gemelar, né? Uma das meninas, então, é especial, né? E a gente, como mãe, como pai, nós que somos os responsáveis por mostrar os caminhos para os filhos, né? O caminho do bem e o caminho do mal, né? Os dois existem, né? Existem, e as escolhas são eles que fazem. E para mim, eu costumo dizer que, né, foi o inverso. A minha filha, né, a Mariana, uma das gêmeas, hoje com 17 anos, buscou, né, essa coisa do estar buscou Jesus. Ela buscou, ela começou a participar dos juniores, depois ela foi para os adolescentes e ela começou a me chamar. Eu ia na igreja de vez em quando, mas eu ia lá, né? E aí, com o passar do tempo, e ela começou a chamar a irmã mais velha começou a participar também, elas começaram a buscar, né, Jesus, elas começaram a se envolver com as atividades dentro da igreja e elas se batizaram. Primeiro a Mariana, né? Então, assim, uma menina com 12 anos, né, Adri, que chama a mãe, puxa a orelha da mãe e da irmã, que na época a irmã tinha 28, né? Então, isso é a coisa mais linda. É algo incomum. Né? Mas é a coisa mais linda que pode acontecer dentro de uma família. Sim, com certeza. Na vida de uma mãe, né? Com certeza. Então, nós fomos, e como a Clara, né, que é a minha filha mais velha, disse, improvável. Ela foi uma improvável. Ela foi pro culto, ela foi pra igreja, pra Amanda deixar de chatear ela, de xaropear ela. Desistir, de dizer, não, tem que ir, vou pra ver se ela para. Essa guria para. E a gente chegou lá e o nosso coração foi aquecido, né? O Jesus, né? O Espírito Santo veio e nos mostrou. E a partir dali, então, né? A nossa vida deu um impulso, né? Uma virada, né? E isso Isso só te ajudou, Isso te ajudou muito ao seu recebimento da tua filha, ao entender o porquê, né? Porque a gente se revolta, né? Quando a gente engravida, quando a gente sonha ter um filho, a gente faz 1000 expectativas, a gente cria 1000 expectativas. E no momento que nasce aquele serzinho, que tu sabe que aquele serzinho tu vai ter que proteger, e aquele serzinho te vem de forma diferente, né? Que todo dia é um dia, todo dia são coisas novas, né? Então tu te revolta. E ela é impactante também, né? Porque você espera algo e vem algo diferente. A gente não é acostumado com o diferente em qualquer situação. Né? Então, o aceitar, né? E aceitar a Luísa, né? Foi difícil, né? E o aceitar que a Luísa precisava ir para a Pai. Né? E que idade tem a Luísa? A Luísa é gêmea da Mariana, 17 anos elas têm. Né? Então, assim, eu lembro de você grávida. Uma pata choca, né? Se facilitasse lá dentro daquela prefeitura, eu saía rolando pelas escadas, né? Porque do tamanho que eu sou, com 2 bebês dentro da barriga, as fotos a gente olha, nem consegue acreditar que aquela barriga era minha, né? Então, assim,
o aceitar, né? Eu lembro que quando a gente, naquela época, nós não tínhamos tanto, há 17 anos atrás, nós não tínhamos tantos recursos médicos, nós não tínhamos tantos médicos, né, especialistas na área. Principalmente nesta área, né? Então a gente foi a Passo Fundo, né? E aí lá em Passo Fundo, né, a gente recebeu o diagnóstico. Eu lembro que o médico disse para nós que o melhor lugar para nossa filha era na PAI. Eu vim, né, revoltada e chorando, a viagem toda, chorando. E eu brigava com meu marido, eu dizia assim, poxa vida, tu não tem sentimento, tu não chora, tu não sente? E daí um dia ele me disse assim, tu já pensou se eu e você ficássemos chorando os dois? Quem é que ia cuidar da pequena? Quem é que ia encaminhar? Quem é que ia ajudar? Quem é que ia olhar por ela, né? Porque a gente tinha ela e tinha a Mariana, as dois bebês, né? 2 situações diferentes. Aí quando eu fui conhecer a Mas PAI, ambas precisavam de vocês, né? Uma de forma diferente, mas ambas precisavam dos pais. Exatamente. Então daí quando a gente foi conhecer a PAI, né? Aquilo foi... é o lugar mais lindo e mais maravilhoso desse mundo. É onde você recebe o amor mais puro e sem cobrança, né? Quem não conhece deve ir conhecer, né? Então, tudo isso, né, me fez olhar as coisas, olhar o mundo de forma diferente, né? Dobrar os joelhos e agradecer, né? Porque só reclamar, né, e querer que as coisas caiam do céu não vai acontecer. Deus prometeu vida em abundância, mas Ele não nos disse que não teríamos dores, não teríamos sofrimentos. E que nós temos que lutar por isso também, porque Ele nos dá todas as armas para isso. Exatamente, Ele nos dá as armas, e nós temos que ir atrás, ir buscar, né? E olhar para o próximo, né? Não é só eu que existo neste mundo. Tem muita gente que existe e que precisa da gente, ou que se encontra em uma situação bem mais difícil que a nossa, né? Isso aí, isso foi coisas que eu, com o passar do tempo, eu fui enxergando, né? Que é o que você não via antes de Deus te dar de presente a tua filha. Ou eu não queria ver, né? Então, talvez Deus tenha te dado ela justamente para abrir os teus olhos. Exatamente, né? Que as pessoas pensam, mas por que eu? Justamente por isso. Né, para que a gente abra os olhos, para que a gente possa pensar que existe um Deus maior e que Ele está nos colocando naquela situação para que a gente saiba como sair, que tem como sair, que tem como ter o aceite, né? Isso aí, sabe? Eu lembro que eu chegava no meu trabalho, né, e meu chefe, meu amigo pessoal, né, meu compadre, eu chegava muitas vezes arrasada por coisas que tinham, por situações que eu tinha vivido, né? E ele me abraçava e ele me dizia, calma e tenha certeza, Deus está contigo, porque se Deus não tivesse certeza que você ia dar conta, ser capaz, você não estaria, né, aonde com essa você criança. Está, né? Então tudo isso, né, te acolhe, te acalma, não vou te dizer assim que é fácil o dia a dia, né? Mas tem momentos que a gente ainda se revolta, né? Mas nada é fácil, né? Nada é fácil. Mas isso é mais fácil. Pode ser um pouquinho mais fácil de você chegar, de você buscar, mas nada é fácil. Tudo você tem que trabalhar, tudo você tem que lutar, tudo você tem que aprender, né? Exatamente. A vida da gente, né, Adri, é um aprendizado diário. E como você tem várias funções, assim, né, que você está sempre preocupada, uma delas é trabalhar com crianças da PIB, então, né? Isso. E isso que te levou a trabalhar com as crianças da PIB foi também a tua filha. Pelo fato de eu ter a Luísa, né? Que era a PIB, então, que ela procurou e que buscou e que acabou levando toda a família para junto com ela. Isso aí, né? Então, eu sirvo no Ministério das Crianças Atípicas, né? Nós temos uma coordenadora, né? A Tassi Bandeira, que nos dá o suporte, né? E claro, os pastores, né? E esse trabalho, para mim, é um trabalho muito, muito gratificante, porque os pais
estão lá dentro da igreja, né, buscando, né, lá naquela hora do culto. Eu sei por mim que muitas vezes eu não conseguia, porque eu não tinha quem ficasse com a minha filha. E a gente então vai estar lá recebendo aquela criança, acolhendo, levando aquela criança lá para a salinha, conversando com ela, dependendo, claro, de cada, né, particularidade. A gente, né, tem que entender um pouquinho de cada particularidade de cada... Que são diferentes, né? De cada diferença de cada criança, né? Então a gente tem esse grupo, né, de mulheres que servem, né, lá na PIB. A PIB, não quero estar cometendo um erro, mas eu acho que é a única igreja em Ijuí que tem, né, esse acolhimento. Tipo de acolhimento. Isso. Às famílias, né, aos pais, às mães, que podem tranquilamente ir para o culto, né, escutar, receber, né, ouvir da palavra de Jesus e ter o seu filho lá, sua filha acolhida no com ministério. Tranquilidade, né? E com essas características, isso, né? Isso. Porque pode ter outras, sim, até a gente conhece outras que tem, mas não com esta particularidade que vocês têm. Isso, né? isso. A gente tem outras igrejas evangélicas que tem, né? Sim, no momento do culto, as crianças vão ficam pro cultinho de idade, infantil. exatamente. Mas assim, desta forma, realmente é a primeira vez que eu estou me familiarizando com isso. Então. Porque a PIB tem, né, o culto infantil, né? A gente inicia o culto, as crianças estão ali junto nos momentos de louvor e depois elas descem pro cultinho, né? Para o momento delas, pro louvor delas, para ouvir a palavra do jeitinho delas, né? Do jeitinho que é feito para elas, né? E a gente permanece, né? E então o Ministério das Crianças do Amor Atípico, né? A gente o nome do nosso ministério, Amor Atípico. Então, ali no Amor Atípico, a criança, né? Porque tem muitas crianças que não... tem algumas que vão conseguir ficar junto com as outras, que elas têm algum probleminha, algumas peculiaridades diferentes, isso, né? Mas elas conseguem ficar, que se adaptam no grande grupo, né? Mas tem outras que não, né? Tem outras que a gente sabe que não. E aí, né? que vem a parte da Lu, né? Em acolher, em estar junto, em fazer companhia. É muito bom, né? É muito bom, né? Estar, e a gente fica mais próximo, nós ali, né? Nesse ministério, então, nós temos... nós somos... agora eu não vou conseguir lembrar quantas são só mulheres? Só mulheres, só mulheres. Olha só mulheres. Mas nós somos em 3 mães atípicas, né? Atípicas. 3 mães atípicas. Que tem essa experiência de terem os filhos atípicos, né? Então, vou usar o teu significado, a tua palavra. E que sabem como fazer, como tratar, como cuidar. Apesar das particularidades, como você falou. É como eu te disse, cada um vai ser cuidado, vai ser olhado da forma como que deve. bênção isso, né? É uma bênção muito, muito, muito grande, né? É um ministério novo, iniciou ano passado, né? Então, é grandioso. Amor Atípico. Amor Atípico. Muito bem, parabéns por esse trabalho, dentre tantos outros que você desenvolve, né? Como, por exemplo, você também trabalha voluntariamente com a PAI, né? Com a PAI, né? Hoje eu estou diretora social da PAI, né? E também é uma coisa que eu amo fazer, né? Eu adoro estar lá, eu adoro, né? Poder estar com aquele povo lá, né? Com aqueles funcionários, com os professores, né, com os alunos. E tem bastante voluntários que trabalham na PAI, Lu? Não temos muito, então a gente sempre fala, né, que a gente sempre busca voluntário. Você quer ajudar a PAI? Vamos lá, vai lá, conhece. Eu ia te perguntar como fazer isso, né? A diretoria da PAI é toda voluntária, né? Mas nem toda. Nos eventos, sim, né? Mas tem aquele trabalho voluntário que você pode, no dia a dia, durante a semana, algumas horas, sempre as pessoas vão ser bem-vindas lá, né?
E sempre vai ter algo que possa se ajudar, que você possa somar junto com todas aquelas pessoas que estão desenvolvendo e trabalhando tudo o que se desenvolve e que se faz lá. Então quando a gente tem essas oportunidades de estar, né, no programa como o teu, a gente sempre diz, busquem, vá conhecer, né? A PAI está sempre em movimento. Tem algum momento que você vai poder fazer alguma coisa, né, lá dentro, né? Porque a gente pede muito, fala muito da questão do patrocínio, da questão da colaboração, da ajuda. Mas essa tua doação de você ir lá, conhecer, daqui a pouco você se identifica com alguma coisa que você pode fazer. Você é uma cabeleireira, você é uma manicure, você é uma maquiadora, as meninas adoram, né, fazer unha, maquiagem, tem os cabelos dos meninos para serem cuidados, né, tudo isso, né, você é um eletricista, daqui a pouco dá um pulinho lá, né, olha, tem alguma coisa que seja fácil aí, que não é demorado, que eu posso ajudar vocês em 1 hora ou 2, ou até no sábado, né? Isso aí. No sábado, se você não pode final de semana, é um técnico, né, em alguma coisa. Agora, então, a PAI tá, né, veio aquelas emendas parlamentares. As emendas, você sabe, né, que são engessadas para aquele determinado espaço, local, aquilo ali para aquilo ali. Então, por isso que a gente está sempre buscando, né, fazendo eventos, promoções, porque só aquilo ali também não é o suficiente, o recurso que vem, porque são muitas pessoas e a gente vai falar nisso de repente uma outra oportunidade com outras pessoas, se você quiser convidar, né, as voluntárias que trabalham com você, para colocar isso para as pessoas, que o gasto, né, que tem é muito grande, é muito alto. Às vezes a gente acha que, não, mas tem a emenda, eles ganham dinheiro, eles fazem. Não, mas não é só isso. Não é, né? bem, não tem é muito só mais coisa aí que tudo a gente às vezes nem sabe, nem tem esse conhecimento. Porque né? vem aquela emenda para comprar aquela garrafinha de água, aquela garrafinha de água, né? Então a gente precisa, né, ter estar em movimento fazendo esses eventos para ter o recurso livre, né? Agora, pai, se você cruzar lá na praia, você vai ver que tem obra para tudo que é lado, porque veio a emenda para fazer a reforma da escola. Vai ter uma piscina lá, né? A piscina ela vai ser reativada, né? Então, a quadra tá toda olha só que maravilha para as pessoas para as crianças que, né, estão lá, que frequentam. Tu entra lá dentro, tá ficando linda. Então, assim, falando, né, desse voluntariado, ela vai precisar repaginar o jardim, a pracinha. Inclusive, eu estava conversando outro dia com o coordenador pedagógico, com o Paulo, e daí ele disse, Balu, a gente tinha que agora arrumar, né, uma parceria para nós dar um up na pracinha, porque o prédio vai ficar muito bonito, as salas de aula ampliadas, as salas de aula bonitas, e lá a nossa pracinha. Mas vai ter também, tem que buscar, tem que ir atrás, tem que pedir ajuda. A gente também pode se prontificar, né, em fazer essa parte do jardim, essa parte da pracinha, porque isso também é essencial para aquelas crianças que estão lá, né? O visual, né? O visual, isso faz bem pra gente. Não, e é onde eles brincam, é onde eles estão. Onde eles estão todos os dias, né? É uma mulher assim com multitarefas, né? Imagina 24 horas num dia, deve dormir 5, o restante ela deve se dividir 2h30 para cada voluntariado. Né, Lu? E agora nós vamos conversar um pouquinho, porque a Lu também é presidente de bairro, né, Lu? Isso. Do bairro histórico, e ainda é secretária, é isso? Secretária da UAB, da União de Bairros. Olha só, então, realmente é uma mulher, e tanto que está aqui conosco hoje, que é um prazeraço estar conversando com ela, né? Porque de repente isso, assim, a gente se encosta e pega um pouquinho mais, né, dessa atividade dela, de ser uma mulher ativa, de ser uma mulher empoderada, né, Lu? Como é que é a questão, então, essa agora do bairro? Como é que você chegou a ser presidente de bairro também, né? O bairro começou lá com um convite a ser vice-presidente na época que o Duda Tomé era presidente, né? Então ele me convidou a compor a chapa com ele como vice. E aí, né, passou a gestão dele, ele não podia mais concorrer, eu acabei
Também entrando né? Me faz bem, né? A gente procura sempre estar com o bairro em movimento. Agora a gente tem muita coisa que vai acontecer, né? Veio, né, uma verba, já tem uma ordem de serviço. A nossa praça lá do bairro, né, que é uma referência para a região norte da cidade, ela é grande, né? Ela já tem a Praça Pet, né? Ela vai ser toda ela revitalizada, né? Então, as obras estão por começar. Grama, quadra, calçadas, né? Tudo. O quiosque, né? Só o que entristece a gente, né, Adri, é que os cuidados. As pessoas não cuidam, né? Os cuidados. Os próprios usuários não cuidam, né? Me causou muita tristeza um final de semana que tinha uma programação para acontecer lá, que seria no quiosque, né? Para utilizar a luz, enfim, né, de uma ação, né, de um menino aqui da cidade, um menino que precisava de ajuda, então, e aí a gente foi lá, eles estavam com tudo programado, estava tudo pronto, já estavam descarregando tudo, né, e não tinha energia. Não tinha energia. Foram retirados os fios. O que aconteceu? Fomos olhar, os fios foram arrancados, né. Então, né, e outro dia, o bebedouro. Levaram um bebedouro e o outro estava lá para ser levado. Não, acho que não conseguiram levar os dois, né? Então, assim, poxa vida, cara, é teu. A sociedade, né? Né? E então, claro que a gente não generaliza isso, vamos deixar bem claro, né? Mas todos usamos, né? Em todos os bairros, independente de você usar menos, eu usar mais, o teu poder aquisitivo ser menor, o meu maior, todos nós estamos com o espaço ali para nosso uso, né? Pro meu uso, pro teu. Se fala muito em direitos, né? Direitos. Eu tenho direito disso, tenho direito daquilo, tenho direito daquele outro. E cadê os meus deveres? Né? Então, eu sempre me pergunto isso, né? Vamos botar umas câmeras aí, quem sabe, né, Lu? Para pelo menos a gente poder ter acesso às pessoas que estão fazendo isso. Exato. E de repente, assim, até, já diria, né, dar uma educação diferente para essas pessoas, né? A gente pede, né, que as pessoas, se você viu, você denuncia, não vai acontecer nada contigo. Mas eu acho que as pessoas têm um pouco de medo, né? Um receio, então, né? Então, né, então isso me entristece, mas a gente, enquanto agora, nesse período que eu estou lá como presidente, muitas coisas aconteceram no bairro, né? A gente está programando coisas agora boas também, coisas boas também. A gente teve em setembro a primeira feira, né, onde a praça foi invadida, né, por apresentações artísticas das etnias, né? Teve exposições, venda, né, de produtos, né? Que a sociedade, a comunidade pôde participar, isso, né? Agora a gente está programando a próxima, né? Então, a gente procura sempre estar em movimento. E como eu sempre digo, né, para os gestores, né? Se estiver tudo bem, muito obrigada. Agora, quando eu tiver que cobrar, que eu tiver que falar, eu vou fazer. Porque é necessário, né? É necessário. Não é para mim, é para a população. Para a comunidade. É para a comunidade, né? E cada bairro, né? A gente sabe que cada bairro tem seu presidente, cada bairro passa pela mesma situação que você está passando, alguns menos, outros mais. Isso. E tem que ter uma pessoa, e nós temos que acolher essa pessoa, né? E nos prontificar também a estar prontos para... Que é um trabalho voluntário, né? É um trabalho totalmente voluntário, né? E a gente tem que ter aquele tempinho para se eu fui, né? Se eu me prontifiquei, eu tenho que fazer uma coisa bem feita. Como né? diz o meu esposo, o Almir Soares, né? Ele diz, Adri, alguém tem que fazer. Então, vou me prontificar. Né? É isso aí. Ele é presidente do Gaúcho, até para isso é um voluntariado, né? Então, claro. Eu vou ter que me prontificar, porque se eu não fizer, quem é que vai fazer? Quem vai fazer, né? Isso eu digo pro meu marido. Se eu não for, né? Quem é que vai ir, né?
Se eu não me colocar à disposição, ninguém vai. Né? E é um exemplo, né? De repente, daqui a um tempo mais, outra pessoa também pegue o teu bom exemplo e esteja lá no teu lugar. Hoje de manhã eu conversei com um dos membros da diretoria do bairro, né? E falamos sobre isso, né? A gente precisa mostrar para as pessoas ali da comunidade que nós estamos ali inseridos e que essas pessoas podem, que nós estamos abrindo para outras pessoas, né? Nós falávamos que nós vamos marcar uma reunião, então vamos fazer essa reunião ao ar livre lá na praça, né? Então, leva sua cadeira, seu chimarrão, sua cadeira, seu chimarrão. Né, aí daqui a pouco passa um morador, o que está acontecendo? A diretoria do bairro está aqui, é convidada a sentar e ouvir o que nós estamos conversando, que diz respeito a todos, né? A todos do bairro e a comunidade. E a comunidade em geral, porque às vezes um sai lá do bairro e vai lá, né? Sim, como eu te disse, né, anteriormente ali, como eu te disse, a nossa praça é uma referência para a região norte, né? Nós temos o Tancredo, o Colonial, 15 de Novembro, né, o Boa Vista, ali que todos, né, ali para aquele lado a gente não tem, é a única praça, né? Então, eu sempre procuro conversar, né, com o seu Gilmar, com o presidente do Tancredo, com o Kevin, que é o presidente do Colonial, o André, eu sempre chamo ele de Anderson, o André, presidente do Glória. Então, assim, porque ali é uma referência, né? E todos eles têm. O André tem um trabalho muito bonito lá no Glória, né? De escolinha de futebol, um projeto, né? O seu Gilmar é um cara, assim, espetacular. Ele tem uma, né? Um carisma. E ele tem, assim, ó, uma força, aquele homem, né? Que eu digo que vamos nos inspirar, precisamos nos inspirar nos homens também, né? Também, com certeza. Nesses homens para as pessoas que fazem, os homens que fazem, que fazem, né? Acontecer. Exatamente. Né? E o seu Gilmar é um deles, né? Luciana, aí nós vamos ter um grande evento aí no domingo, então, estamos no mês da mulher, né? Isso. Que ele é um evento realizado pela UAB, né? Isso. Eu gostaria que você colocasse pra gente, então, falasse um pouquinho sobre esse evento, sobre horários, o que vai ter, então, nesse evento, onde ele vai ser realizado, fazer o convite também para quem está conosco para participar, né? Na verdade, é um convite geral para toda a população, mas o evento é para comemorar o Dia da Mulher, né? É um evento aberto à comunidade, né? Os maridos podem e devem ir com as suas esposas, os filhos, os namorados, né? Então, vai acontecer, né? Agora, no domingo, dia 22, a partir das 16 horas, no Anfiteatro da Praça, né? Vai ser uma tarde festiva. A UAB, então, sabe da importância, né, do mês, né, do dia, da importância da mulher, né, tanto que o seu Juarez Foleto, que é o atual presidente, inseriu mais mulheres na diretoria da UAB, né, nós temos mais mulheres em diretorias de bairro, né, nós já não somos mais, era um mundo masculino, hoje já não, hoje nós já temos, hoje é quase um mundo feminino. Quase um mundo feminino, né, nós temos, estamos andando para isso também, né, Lu? O Amastron, não vou conseguir lembrar todos, o Amastron, o Oswaldo Aranha, qual é o outro? O Lulu, o Elizabeth, a Sandra, que era do São José, agora ela é vice, né? Então, assim, ó, várias mulheres, né, que estão, né, à frente de seus bairros, à frente dessa liderança. E a UAB é a União de Bairros de Juí. Eu digo que a gente ainda não descobriu a força que nós temos aqui na nossa mão. Porque é uma associação entre todos os bairros. Todos os bairros, né? Tá aqui na palma da nossa mão a força, né? E ainda não entendemos a real dessa força, né? E então o seu Juarez buscou inovar, né? Então eu me propus, quando ele me chamou, né, a trazer, né, novas ações dentro da UAB, e a que vai acontecer no domingo é uma delas, né? Então a gente vai ter... É uma ação, é um evento diferente de todos os outros que
são feitos e são realizados pelo UAB, né? Exatamente. Este é um diferente, mas eles se realizam sempre, estão realizando eventos, trabalhos. Isso, a UAB está sempre em movimento. A UAB está sempre em movimento, a UAB está sempre envolvida com né, a comunidade. Mas esse é um evento diferente, especial. Né? Esse é um evento especial, né? Então a gente vai ter apresentações artísticas, né? A gente vai ter o grupo de dança da PIB, né? Que é coordenado por um grupo de mulheres, né? Também por um grupo de mulheres. Ele faz parte, esse espetáculo faz parte do espetáculo extraordinário que foi apresentado no final do ano, né, ali na PIB. Ele é emocionante, eu sou suspeita a dizer, né, mas ele é emocionante, né, quem for vai ver, né, é de arrepiar, é lindo, né. Então a gente vai ter esse espetáculo que vai estar abrindo, né, o evento, né? Nós vamos ter, né, a nossa única vereadora, né, a única mulher dentro daquele mundo masculino hoje, lá na Câmara de Vereadores hoje, né, a Alexandra Lentz. Nós teremos a delegada Carla Mussi, que também, né, vai falar um pouquinho. Tem muita coisa para nos passar também, né? Elas vão falar um pouquinho do que né, né, a delegada Carla naquela realidade, né, da violência, né, contra a mulher, né, e a Alexandra, né, nos contando um pouquinho, elas vão nos contar um pouquinho da vida saúde, delas. Ela trabalha na área da saúde, isso, né, então né, ela vai falar muita coisa que vai dar pra gente aproveitar Isso, e então a gente vai ter o Márcio Boranga e a família, né, quem conhece... São maravilhosos, eu adoro, né, então o Márcio com a família Boranga, né, e vamos ter também um artista local do bairro Erval, né, que vai trazer também um número para nós, né? Temos uma parceria com o Círculo do Livro, aonde também teremos uma poetisa que vai declamar uma poesia, e a gente vai estar fazendo brincadeiras com a mulherada e vamos estar sorteando brindes, né? Esses brindes a gente pediu, né, então, para as diretorias de bairro e para os empresários nos bairros, né, os empresários locais, os empresários da comunidade que quisessem fazer a doação de um brinde para a gente poder estar lá nesse dia, deixando mais alegre e acariciando, né? Porque é tão bom receber um mimo, né? E você está convidado, então, para fazer parte desse evento. Com certeza. Você, com a tua família, né? Faz aquele chimarrão. Isso, é uma tarde lá, tem bancos muito bons agora, que você pode sentar, quem quiser levar a cadeira, quem quiser levar o chimarrão, lá tem aos arredores, sorvete, isso, né? Pipoca, levem o que quiserem levar, estejam à vontade, né, para participar aí desse evento, desse primeiro evento especial. Esse é o primeiro evento. Mas terão muitos outros, com certeza. Né? A gente está pensando em retomar agora Garota do Bairro, acho. Que trazia antigamente bastante público também, né? Isso é uma coisa que é bom para a comunidade também, que todos os bairros podem participar, né? Então, deixar, né, esse convite especial aberto à comunidade, né? É para homenagear a mulher, mas é aberto à comunidade, né? Então, a gente espera, né, todo mundo lá, a gente tá preparando tudo com muito carinho, né? Com muito, né, zelo, né? E o principal, duas coisas principais. Primeira, não tem custo. Você não vai gastar nada para estar lá nesse evento que promete. E segundo, né, são as 16 horas. Isso, 16 horas. Então é um horário bom, você já passou com a família, já almoçou, já descansou. Já não vai estar mais tão quente. Exatamente. Então, e lá tem árvores, né? Hoje tem bastante sombra lá. Então, seja muito bem-vindo, né, Lu? Isso aí. A gente vai ficar muito feliz em receber a comunidade juiense nesse momento né, especial promovido pela União de Bairros de Juí. Muito bem. Lu, muito obrigada pela tua participação, por estar conosco nesse espaço que é para mulheres. Aí nós conhecemos uma mulher incrível, né? Eu já conhecia a Lu, mas não sabia que ela tinha todos esses dons e trabalhava tanto voluntariamente, né? E eu gostaria de pedir para você deixar uma mensagem para as mulheres que estão conosco, né? Neste mês de março, que já estamos quase findando aí, já passamos da metade do mês, né? Deixar a tua mensagem para as mulheres, o que você gostaria de dizer, de falar? Não desanime, tenham fé
Entreguem-se a Jesus. Caminhar com Jesus é a melhor coisa que você vai fazer na tua vida. E lute pelo que você deseja. E faça pelo outro o que você gostaria que fosse feito por você. Dê o seu melhor para você, por você, não, pelos outros, e não pensando, não pense em receber de volta. Te entrega que tu vai ver e lute, não desanime. É difícil, as batalhas diárias são difíceis, são, mas a recompensa vem. Exatamente. De alguma forma ela vem, né, Lu? Ela vem. Muito bem, obrigada, Lu. Obrigada por ter aceito o nosso convite de estar aqui no Espaço Mulher, das STV Juí. A gente espera que possamos ter outra oportunidade de encontro para conversar um pouco, quem sabe, sobre a PAI, né? Pouco mais sobre o UAB também, né? Sobre a PIB também, né? Em momentos diferentes, mas muito obrigada. Obrigada, Adri. Foi um prazer estar aqui e um privilégio, né? Obrigada. E nós agradecemos também a Panificadora Grano Santo, a Ótica Juí, o Salão Beleza Humana, a Charliene Menschke, a Fazenda Bom Sucesso, o Sabor de Casa Restaurante, o Mercado Laçador e a São Rafael Análises Clínicas. Até a próxima quinta-feira, então.